Olá! Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre mais um tema da PNL, que são os tipos de competências. E é interessante falar sobre esse assunto porque, apesar de ser um assunto simples de entender, eu ainda vejo muitas pessoas que não aplicam isso na prática. Então, a PNL estuda muito aprendizagem, tudo que se refere a aprender, a desenvolver uma habilidade, desenvolver uma capacidade. E o que é interessante? Que a gente seja capaz de usar isso que a gente está aprendendo. Tem muita gente que começa a estudar PNL, a pessoa lê um livro, aí ela entende um assunto, só que ela não consegue aplicar aquele assunto na prática, porque ela não praticou aquilo. Aí ela chega, fala para os outros que ela sabe aquilo, explica tudo certinho, explica perfeitamente aquele assunto, só que você não vê a pessoa usando. Então a pessoa, por exemplo, aprende a observar os movimentos prováveis dos olhos da PNL, um assunto que eu vou falar mais pra frente. Então ela sabe para onde os olhos da pessoa vão, o que significa, só que no meio de uma conversa ela não usa aquilo para ajudar a outra pessoa ou para entender melhor a outra pessoa. Aí você vai perguntar para ela, esse assunto eu já sei, agora vamos estudar as coisas mais avançadas. É muito comum a gente ver as pessoas querendo aprender técnicas avançadas e tudo mais. Então, o que a gente quer? Aprender e conseguir colocar em prática as coisas que a gente está aprendendo. Um dos problemas, e eu falo isso no curso de hipnose, eu ensino hipnose para as pessoas, só que o meu curso tem um final de semana e eu sugiro que aquele curso não é suficiente para você sair fazendo hipnoterapia. Não tem como você aprender tratar alguém em um final de semana, ou uma semana, ou mais que isso, assim, é um certo tempo, leva uma certa experiência e tudo mais. E o que acontece? Muitas vezes a pessoa acaba aprendendo um pouquinho de hipnose, aí ela aprende meia dúzia de técnicas de PNL, ou passo a passo mesmo, e acha que está pronta para atender alguém. E normalmente ela não está pronta ainda, porque ela entendeu racionalmente algumas técnicas, o passo a passo, só que na vida nem tudo acontece no passo a passo, exatamente naquela estrutura. Então a gente tem que ter uma certa flexibilidade, a gente tem que aprender a adaptar, ajustar os conhecimentos que a gente tem de acordo com a situação. E eu não estou falando isso só para quem vai atender com PNL. Esses vídeos que eu estou gravando é para quem quer vivenciar mais, quem quer melhorar os resultados que está tendo na vida, para quem quer desenvolver melhor capacidade de comunicação com outras pessoas ou consigo mesmo. O jeito que você trata as outras pessoas, o jeito que você se comunica com as outras pessoas, determina a forma que as pessoas vão te tratar. E a forma que você trata a si mesmo, ou seja, como que você fala com você mesmo, determina a forma que você se sente. Então, se você fica assim, você é um babaca, eu falando pra mim, você é um babaca, você não vai conseguir isso, você nunca consegue nada, tudo isso é culpa da sua professora do primeiro grau que falava que você não ia ser um bom, seja lá o que for, então você não vai ser mesmo. Eu fico falando isso, eu me sinto mal. E na PNL a gente estuda também a estrutura desses pensamentos, e muitas vezes quando a gente muda o tipo de pensamento, a gente começa a se sentir de uma forma diferente. Só que tudo isso não é uma técnica. As técnicas ilustram isso, mas tem uma série de conhecimentos e percepções que a gente vai buscando desenvolver. E então esses vídeos são para essas pessoas que querem desenvolver uma comunicação melhor com as outras pessoas e consigo mesma, seja para serem tratadas de uma forma diferente ou para se sentirem de uma forma diferente. E o que são os tipos de capacidades, então? Normalmente, quando uma pessoa não sabe que ela não tem uma capacidade, ela está no que a gente chama de incompetência inconsciente. Ou seja, aquela pessoa é incompetente sobre aquele assunto, sobre aquela habilidade, só que ela nem sabe que aquilo existe ou que aquela incompetência existe. Normalmente as pessoas pensam assim, mas quase todos os adultos sabem que eles não sabem o que eles não sabem. Então, um adulto, por exemplo, que não sabe pilotar um foguete, ele não está na incompetência inconsciente. Mas, de certa forma, ele está.
Porque pode ser que tenha várias funções que um foguete tem que ele nem sabe que existe. Então, ele está na competência inconsciente de uma forma generalizada. Eu não sei pilotar foguete. Só que ele está na incompetência inconsciente de várias estruturas de um foguete que ele ainda não sabe. Então, incompetência inconsciente é eu não sei e nem sei que eu não sei. Incompetência consciente, por outro lado, é eu não sei isso, mas eu sei que eu não sei. Por exemplo, um adolescente que ainda não aprendeu a dirigir carro. Ele sabe já que ele não sabe dirigir carro. Agora, um bebezinho ainda não sabe dirigir carro e nem sabe que vai aprender. Agora, me usando como exemplo, eu tenho estudado bastante xadrez. E, desde 6 anos de idade, eu achava que eu sabia jogar xadrez. Então, eu estava ali na competência consciente, mais ou menos. Só que aí, jogando com outras pessoas, eu fui descobrir que tem milhões de estratégias, lances táticos e tudo mais que eu nem sabia que existia. E mesmo quando eu era vítima desses ataques ou desses golpes táticos, como a gente chama, eu não entendia direito o que estava acontecendo. Ou seja, eu era incompetente naquilo e nem tinha consciência daquilo. Aí quando eu fui descobrir que existem algumas estratégias, os golpes táticos, as coisas com nomes específicos, uma estrutura específica, eu falei, nossa, eu sou incompetente nisso. Eu preciso aprender. Então eu fui para incompetência consciente. Eu passei a ter consciência de que eu era incompetente naquilo. Aí vem o mais perigoso, de certa forma, que é a competência consciente. Aqui é quando a pessoa já entendeu um assunto, mas é como se ela não tivesse aprendido ainda. Entender é trazer para o racional. É falar assim, pô, entendi. Ah, entendi. Quantas vezes na aula de matemática, por exemplo, o professor ensinou um conceito e fala, ah, entendi. Aí na hora que você vai fazer aquilo, você não consegue fazer. Então, é um processo que também é um tipo de aprendizagem, é essencial, é necessário. Poucos processos passam direto para a competência inconsciente, que é a próxima, que eu vou falar daqui a pouco. Mas, normalmente quando a pessoa tem só um entendimento racional da coisa ali, ou ela entendeu aquilo, mas ainda não está conseguindo colocar em prática, ela está na competência consciente. E normalmente o nosso consciente, eu vou falar mais disso depois, ele tem uma capacidade restrita de informações que a gente consegue lidar. Alguma coisa entre 4 e 9. Na verdade, falava-se em 7 mais ou menos 2 pedaços de informação. A gente consegue prestar atenção em 5 coisas ou a 9 coisas. Alguns estudos mais recentes afirmam que 4. Então, não vou puxar a sardinha para nenhum lado, mas o que a gente entende aqui? Que a nossa capacidade de lidar com várias informações ao mesmo tempo é muito restrita. Então, as pessoas que estão aprendendo ferramentas novas na competência consciente, que ainda não estão conseguindo colocar tudo aquilo em prática, talvez seja o caso de treinar uma ferramenta por vez até aquilo ficar bom. E aqui entra aquela coisa que eu falei, a pessoa lê um livro de PNL com 50 definições, conceitos e tal, aí ela fala, entendi tudo. Mas essa pessoa às vezes não está pronta para usar nenhuma das coisas que ela entendeu. Então, é muito melhor, às vezes, ter uma certa consistência no que você está aprendendo, ter uma certa humildade para treinar coisas simples e ficar bom nas coisas simples para depois passar para as coisas mais complexas. Porque o entendimento racional quer dizer que você já está pronto para aprender aquilo, mas você não aprendeu ainda. E aí vem a competência inconsciente, que é o momento que a gente já começa a usar uma coisa e nem percebe que está usando. Então é aquele momento que você já treinou a dirigir tanto tempo na autoescola, depois você já pegou seu carro, já tirou carta, e aí você já dirige há tanto tempo, pensando sobre o que você tem que fazer inicialmente, que na hora que você vai dirigir agora você nem pensa mais sobre dirigir. Você pensa sobre onde você quer ir, se tiver alguém com você, sobre os assuntos que você estiver conversando, se estiver tocando uma música, sobre a música. Ou seja, você já está na competência inconsciente. Você sabe fazer aquilo
só que não precisa mais pensar sobre aquilo que você está fazendo. Ou seja, você consegue fazer outras coisas ou pensar sobre outras coisas porque aquela habilidade já ficou automática. Então, qual que é a função de uma formação, por exemplo, sabendo dessas coisas? Um trainer em PNL que está ensinando os alunos, obviamente agora falando numa formação, né, interativa, no qual as pessoas estão interagindo, o trainer tem ferramentas para gerar essa competência inconsciente. Não é a mesma coisa que você só ensinar, dar definições, dar explicações, a pessoa entender tudo. Responderia uma prova e iria bem naquela prova sobre aqueles assuntos, só que não consegue usar aquilo na prática. Então, numa formação em PNL, o trainer conta bastante história, usa linguagem hipnótica, usa uma série de recursos, de técnicas, enquanto ele está falando, para que os alunos consigam gerar inconscientemente essas competências. Como eu não consigo fazer isso aqui, o que eu vou sugerir? Que quem estiver acompanhando, assistindo, aí eu vou falar algum conceito, não fique satisfeito de ter entendido o que eu falei. Ah, isso aí entendi, fez sentido para mim. Inclusive, ontem aconteceu tal coisa que é verdade isso mesmo. Mas procure colocar aquilo em prática. Porque senão você vai ser mais uma dessas pessoas que sabe tudo e não consegue usar as coisas que sabe. E o conhecimento, ele é bem profundo na medida que a gente vai aprendendo, treinando, desenvolvendo. Então, os tipos de competências é uma coisa que é muito comum as pessoas entenderem, porque é um assunto fácil, só que elas ficam na competência consciente. Porque acabam não praticando os assuntos, não colocando aquilo, não colocando a mão na massa. E na PNL a gente fala que um conhecimento é só um rumor até que ele vá para o músculo. Ou seja, você está falando sobre ele até que você consiga fazer aquilo naturalmente. Então fica a sugestão aqui, além de ter passado esse conceito novo, né, dos tipos de competências, a sugestão é, quando você estiver aprendendo uma ferramenta nova, um assunto novo, não só na PNL, não fique satisfeito ao ter entendido aquilo. Ah, eu li um livro inteiro, complexo aqui, entendi tudo, olha como eu sou inteligente. Aí você vai ver a pessoa não faz aquilo. Não coloca em prática aquilo que ela aprendeu e tudo mais. Então, por hoje eu vou ficando por aqui e nos próximos vídeos a gente vai falar de muitos outros assuntos, mas tenham em mente os assuntos desse vídeo agora, porque são essenciais para a gente conseguir vivenciar, viver o que a gente está aprendendo. Então é isso aí, abraços e até a próxima.